Pessoal, bom dia aí novamente. Primeiro, parabéns aí pelo esforço, é acordar cedinho para vir para a aula online, aí vocês estão de parabéns. Mais uma aula aí, a sessão 3.3, modelos de gestão. Nós falamos aí sobre planejamento na sessão 3.1, depois falamos aí da distribuição de responsabilidades na 3.2. Hoje aí nós temos mais uma sessão aí que vamos destrinchar com vocês, tá? Então a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu na aula passada e vai intercalando com a aula de hoje. Se tiverem dúvida é só ir me chamando. É um tema aí bastante corriqueiro que a gente está trabalhando aí na administração. Vocês estão fazendo associação com várias outras disciplinas, isso é importante aí nesse período de gestão aí que vocês estão fazendo os aprendizados da parte teórica, e aí nas atividades vocês estão pensando um pouquinho de como praticar. Realmente é desafiante, né, a parte de gestão, as modificações diárias, né, os pensamentos, todo momento aí você está criando novas situações envolvendo pessoas. Então é bastante desafiante aí esse processo, tá? O CRA continua o mesmo lá, o número não vai mudar, é o 30034030. No matutino aparentemente não está tendo muitos problemas, pelo menos poucos estão mencionando, mas se precisar tem o apoio lá do CRA. Como eu falei, vamos falar de modelos de gestão, tá? Apesar de ser muito flexível o assunto, né, quando a gente fala, nós temos algumas rotinas que são as atividades do gestor, né? Então, essas rotinas, elas não mudam, né? A forma que cada um vai fazer isso é que vai integrar e vai fazer aí das suas equipes, né? Equipes de entrega de resultado, né? Então, hoje a gente trabalha muito ligado a esses números de entrega de resultado. Não adianta a gente ter um processo aí como eu posso dizer, de parceria muito grande, né, na parte de gestão, e realmente não conseguir entregar o resultado, né? Então a gente tem que conseguir fazer um meio campo aí entre relação interpessoal e entrega de resultados. Se você não consegue entregar o resultado, você precisa aí reavaliar as atividades que você está fazendo, né? Então não adianta nem tanto ao mar e nem tanto à terra. Esse é o propósito. A gente tem que ficar aí num meio termo de ter uma boa relação interpessoal e conseguir entregar resultado. Esse é um desafio, né? É onde a gente fica ali na corda bamba na gestão. Se a gente é muito exigente, muito ríspido, a gente pode ser mal entendido, né, e não entregar resultado. Se a gente é muito bonzinho também, a gente pode não entregar resultado. Então, qual que é esse ponto de equilíbrio que a gente tem que tentar estar ali percebendo? Como que a gente faz isso, pessoal? Sempre nos reavaliando, né? O que eu estou fazendo de bom e o que eu estou fazendo de ruim, né? Então, é a nossa análise SWOT, né? Por que minha equipe entregou resultado até certo ponto e depois ela passou a não entregar mais, né? Eu apertei muito, eles cansaram, o que acontece no dia a dia. Então, a gente vai fazendo essa reflexão, a gente tem que ter esse poder, né? De todos os dias estar ali reavaliando o que a gente está fazendo para entregas de resultado, tá? Não é um processo fácil, né? A gente ter autocrítica ali de estar pensando o que eu estou fazendo de bom, o que eu estou fazendo de ruim, né? Por que minha equipe, né, passou a não entregar, uma equipe que entregava, tão desgastado, não estão conseguindo operacionalizar as coisas. Então a gente tem que estar pensando isso no dia a dia. É mais ou menos o exemplo que eu dei aqui no começo da aula, né? Que eu estava falando, que vocês entregavam, né, o resultado ali quando a gente estava presencial. O quarto semestre ali muito empenhado. Quando você dá uma atividade, dá até gosto, porque ali é todos empenhados para a entrega de um resultado. Quando mudou o processo, né, a atividade ela continua a mesma,
de uma forma diferente. Vocês passaram a ter mais dificuldade. Então, eu estou pontuando o porquê dessas dificuldades, de desgaste, família dentro de casa, sistema operacional de internet, são várias coisas que estão ali impactando no dia a dia de vocês. Então, eu vou tentar melhorar esse processo para quê? Para que vocês não sejam prejudicados. Isso daí é uma forma de a gente estar fazendo gestão, né? De a gente estar pensando nas pessoas que estão envolvidas no processo. Eu dei um exemplo mais simples agora, mas só para vocês entenderem, né, o que são reavaliações de processos, né? Por que uma pessoa entrega e a outra não entrega? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Às vezes a gente quer fazer as coisas, as solicitações igual para todas as pessoas, porém as pessoas elas são diferentes, né? Então, por isso que a gente ali na gestão tem que estar todo momento reavaliando, analisando as pessoas que estão integradas nessas atividades para a gente conseguir ter resultados no qual envolve todas as pessoas. Volto a falar, não adianta eu dar a mesma ordem para todas as pessoas, que nem todas as pessoas vão ter a mesma percepção daquilo que nós estamos falando. Isso é bastante importante, né? É a pessoa que tem vários filhos em casa e fala assim, eu dei a mesma educação para todos os filhos, né? Igual. Mas eles são diferentes, então vai sair processos diferentes. Dentro da gestão é a mesma coisa, a gente tem que pensar como um processo de que as pessoas são diferentes, nós temos que atingir objetivos em todas essas pessoas, então a gente tem que conseguir envolver essas pessoas dentro de um processo aí que seja aceitável também para elas, tá? Nós estamos ali na unidade 3, hoje nós vamos falar da seção 3.3, aí a gente está falando de ferramentas de gestão para o processo da organização, né? Essa aula ela já está lá na seção 3.3 e a gravação da aula, depois de 1h30, 2 horas, ela está lá também. Então, o aluno que perder ou quiser escutar parte da aula, ele fica à vontade lá, é só ele retomar esse processo, tá? Na aula passada nós falamos da capacidade de organizar recursos, a atividade de a gente colocar as pessoas certas nos lugares certos. Isso é um processo que precisa ser analisado ali caso a caso, tá? Tanto em qualquer parte da pirâmide ali a gente tem que pensar as pessoas que a gente deve colocar nas atividades para a gente ter um melhor resultado. Isso é importante porque a gente consegue ali já dar um primeiro passo no qual a gente começa a ganhar, né, ganhar ali um resultado que a gente espera, né? Então, a gente conseguir ter as pessoas certas nos cargos certos já é um grande passo, né? E é um passo de desenvolvimento da empresa também, né? Porque quando a gente coloca as pessoas certas, a gente acaba ali tendo um melhor desempenho tanto daquele cargo, né? Como novas situações também para a empresa. As pessoas alocadas na posição correta dentro das hierarquias, elas trazem resultado naquela atividade e trazem novos processos para dentro das companhias, tá? Então, é uma parte importante lá na nossa gestão. Quando a gente faz o planejamento, a parte de organizar, né, o que foi planejado, é uma etapa ali de decisão que vai fazer a gente ter ali resultados bastante positivos se a gente conseguir ser assertivo. Não é fácil, tá? Às vezes você aloca uma pessoa que você pensava que essa pessoa ia te dar resultado e, na verdade, ela pode gerar aí alguns transtornos, tá? Então, é um processo ali que você tem que estar a todo momento reavaliando. O gestor ele vai estar reavaliando, né? Tudo que ele faz a todo momento. Ele não pode ser omisso, né? Ele tem que, dentro ali do processo, ele fazer o planejamento, organizar as tarefas ali e depois estar fazendo uma análise de tudo aquilo que foi trabalhado, né? Na aula passada, nós falamos sobre o processo de organização com mais detalhes, passando pela tipologia, né, que são os tipos aí de organização,
pelo processo e pelos aspectos da prática, com foco em modelagem do trabalho e amplitude de controle, tá? Então, nós falamos aí do processo de organizar, né? E falamos que depois que a gente organiza, a gente tem que controlar, né? As pessoas, elas são proativas até um determinado ponto, né? Então, a gente tem que estar ali a todo momento controlando, colocando prazos e realmente incentivando para que aquelas pessoas elas consigam realmente a todo momento estar motivada. Falando em motivação, nós vamos falar um pouquinho disso na aula de hoje, tá? Que é o aspecto psicológico que envolve as pessoas de elas conseguirem ter energia ali de continuar aquele trabalho. Tá difícil, mas assim, nós vamos buscar, né, como gestão, possibilidades de manter essas pessoas motivadas. Na sessão de hoje, serão apresentadas tecnologias e ferramentas de gestão para o processo de organização, destacando a administração participativa e o empowerment com duas das principais tecnologias de gestão utilizadas pelos gestores modernos, né? Então, o autor hoje ele vai falar sobre a gestão moderna do que? A participação das pessoas no processo de gestão, tá? E o empoderamento dessas pessoas dentro do processo, né? Como que a gente faz isso? É engraçado, você fala assim, pô, eu sou gestor e eu acabo dando poder para essas pessoas e lá na frente eu tenho problema, né? Porque você passa a dar esse poder para as pessoas e elas começam a tomar decisão por conta, né? E tudo isso tem impacto dentro da empresa e você está ali fazendo gestão e tem gente ali superior também olhando essas atividades, né? Então por que o Joãozinho tomou essa atitude, né? Você deu poder para ele, ele tomou essa atitude e teve impacto, né? E você fica no meio desse processo. Então, a gestão antiga era um processo eu mando e você obedece. Hoje, claro, foi um processo que foi pesquisado, né? Desse empoderamento das pessoas dentro da hierarquia. Isso vem acontecendo, tá? As pessoas cada dia elas têm mais poder de tomada de decisão, mas o gestor ele fica no meio desse processo, né? Ah, porque a pessoa X fez isso? Sempre é perguntado para o gestor, né? Então, o gestor fica num fogo cruzado. Então, isso são processos de amadurecimento na gestão que a gente precisa estar a todo momento fazendo uma reavaliação, né? Até que ponto as pessoas devem participar, até que ponto as pessoas devem ter poder. Então, a aula de hoje ela vai falar um pouquinho sobre isso daí, a gente vai ter uma visão um pouco melhor aí desse processo, tá? Se vocês tiverem dúvida aí, vocês podem me interromper aí a qualquer momento. Falar aqui da definição dessas tecnologias, né? A administração participativa, ela orienta um modelo de gestão em que os funcionários participam das decisões gerenciais, tá? Então, ali o processo do participativo, ele está mais ligado ao nível de gerência, né? Então, nós juntamos, como que funciona esse processo? Nós juntamos em reuniões, em atividades ali de buscar novas ideias, né? E a gente consegue ser muito mais participativo, né? Então, a todo momento a gente está dando feedback do que está acontecendo, quais são os processos, né? E, assim, se torna mesmo ali você um gestor mais participativo. Porque quando a gente falava de hierarquia, a hierarquia ela vinha lá de cima, né? Então, a ordem vinha lá do dono da empresa e todas as pessoas tinham que realmente obedecer. Hoje já não, hoje a gente consegue ali no meio da pirâmide, né, participar bastante das decisões. É claro que tem coisas que vêm lá de cima que você tem que acatar, né, e esse processo ele não mudou 100%, mas hoje você consegue ser muito mais participativo do que há 20 anos atrás. O que isso traz, né? Outras responsabilidades aí na parte de gestão, né? Você tem que estar a todo momento pensando no que você consegue melhorar ali as atividades dentro da empresa. Era muito mais cômodo, realmente, quando você tinha o processo de só obedecer, né? Porque quem tinha que pensar era o dono,
eram as pessoas que estão mais acima, né? E você só tentava colocar em prática o que eles falavam, tá? Então, isso mudou de verdade, tá? Esses processos, eles vão continuar mudando e cada dia mais, né? Você vê aí as gerações, elas são mais participativas, tá? Até o modelo de sala de aula, ele mudou, aí que vem um pouco aí dentro do que nós vamos falar hoje, né? Antes, você sentava na sala de aula, o professor, ele falava aquilo como um comunicado absoluto, e hoje, qual que é o processo? O professor, ele passa uma parte da teoria e vocês vão participar ali das atividades, para vocês perceberem como que mudou, né? Antigamente, os pais dentro de casa, eles falavam, né? Os filhos, assim, não argumentavam nada, né? Hoje já é um outro processo, né? Hoje os filhos, eles se comunicam ali dentro daquilo, tem visita, eles estão ali a todo momento participando daquelas conversas. Então, o processo participativo dentro do mundo, tanto familiar como corporativo, ele mudou muito para um processo participativo, tá? Então, as pessoas vão estar mais envolvidas cada vez mais dentro desse processo, né? E a segunda definição aqui é o empowerment, que orienta para um modelo de gestão que é o empodera, né? Que dá poderes aos funcionários para decidirem sobre as atividades que desenvolvem, de forma a contribuir para os objetivos organizacionais, né? Então, nós vamos ter aqui a parte de gestão, né? Mais participativo. Você vê que na parte de gestão, né? Não tem esse empoderamento. Você vê a diferença? Por quê? Ali na parte de gestão, né? Por mais que você consiga dar opiniões, a gente vai acatar o pensamento da parte superior da pirâmide, tá? Então, ali a gente vai participar do processo, a gente vai trazer ideias, né? Mas quem que vai realmente falar, ó, é dessa forma, são ali as pessoas que estão na parte superior. Quando a gente vai descendo mais a escala, né? Normalmente a gente acaba acatando mais o que os funcionários eles acabam trazendo de ideias para a gente. Então a pessoa, você deve movimentar as cargas no armazém de tal forma. Aí o funcionário fala assim, ó, mas se você fizer dessa forma, fica mais fácil, entendeu? Então aí a gente acaba acatando aquelas atividades ali que são feitas de rotina. É mais fácil, tá? Ser acatado do que lá nas opiniões de gestão. Ali é mais complexo, né? Ali você precisa ter muitos conhecimentos de diversas áreas para uma ideia sua ser acatada, né? Então, quando você está numa reunião de gestão, no qual são algumas coisas ali que você tem que tomar uma decisão, para você dar uma opinião referente a algum assunto que está tendo naquele momento, você precisa ter vários pontos analíticos, né? Então não adianta você falar só da sua área. Ah, eu sou da parte de logística e eu vou falar especificamente sobre o ponto de vista da logística. Isso em gestão não existe, porque quando as pessoas elas estão falando de algum assunto, quando se trata de gestão, ela está pensando num negócio muito mais macro, né? Então, ela está pensando na parte financeira, ela está pensando na logística, ela está pensando no marketing. Então, a gente, quando a gente está nesse processo de gestão, ou a gente tem uma visão mais macro para realmente opinar, para entender o que está acontecendo, né? Ou a gente acaba ficando quieto porque a gente espera ali aquele desenvolvimento da reunião para entender melhor onde o gestor está querendo chegar. Então, tem alguns passos ali. O ser participativo, ele tem um limite, né? A gente tem que saber ali em que ponto que a gente vai estar. Agora, ali no empoderamento, ali na parte mais baixa da gestão, normalmente você chega ali no operacional, pergunta para a pessoa, né? Ela acaba falando ali exatamente o que ela faz, né? Então, não tem, vamos dizer assim, muito filtro, mas funciona. Então, ela fala assim, eu faço isso dessa forma porque eu acho que é mais prático. Aí você pode colocar algumas limitações, faz dessa forma que pode ser melhor, ou realmente você está fazendo de uma forma que é mais prática do que eu tinha pensado. Então, tem essas diferenças aí nas duas atividades. As pessoas trabalham melhor, contribuem mais e se sentem mais felizes
quando estão motivadas. O gestor é a liderança responsável por garantir isso através do processo de liderança. Veja como. Tecnologias e ferramentas de gestão para o processo de organização e liderança. No centro do processo administrativo estão as pessoas. A administração é uma competência intelectual, mas também interpessoal, para planejar, controlar e principalmente organizar e executar. Os administradores precisam de pessoas. Trabalhar com pessoas é um processo formado por outros processos, como o de liderança, tá? Então, com o passar do tempo, a gente vai tendo a habilidade aí dos gestores como líderes, né? Eles são pessoas ali que eles vão se capacitando com informações e eles vão se tornando ali pessoas que vão fazendo aquela liderança no dia a dia. A liderança é um processo complexo que compreende as atividades e competências dos administradores, como coordenação, direção, motivação, comunicação e participação, né? Então, quando nós vamos adquirindo algumas habilidades, automaticamente a gente vai se tornando líder, né? Então, nós somos aquela pessoa que os outros que estão ali dentro do processo, eles entendem a gente como líder, né? Então, eles vão também nos cobrar as nossas atitudes no dia a dia, né? O líder é aquele que ele vai se colocar à frente e vai ter aí uma comunicação, ele vai coordenar, ele vai dirigir, né? Ele vai motivar ali as pessoas que estão ligadas no dia a dia, né? A gente está tendo um exemplo aí na política, né? Que a gente espera algo adicional dos líderes, né? E eles acabam aí falando coisas que não tem uma relação ali de desenvolvimento. Então, para vocês terem a percepção de quanto é importante a gente ter essa referência como líder, né? Quais os cuidados que a gente tem que tomar. A própria imagem aí já mostra, né? Ó, nós temos aí quase 20 pessoas olhando para um só, né? Então, eles estão esperando o quê dessa pessoa, né? Que ele consiga aí realmente cumprir as atividades dele. O que essa pessoa falar é o que vai motivar ou desmotivar esses 20 comandados que tem na imagem aí dentro desse processo. Então, a gente precisa entender a nossa responsabilidade quando a gente está dentro desse processo aí de gestão, né? Porque quando a gente está lá sendo os 20, né, é mais simples, porque a gente vai só comentar, né, o que essa pessoa teve para falar para a gente, mas quando a gente está ali de linha de frente para ter que falar para essas pessoas, é onde a gente tem que ter todo esse conhecimento ali, a habilidade administrativa, a coordenação, o que a gente vai direcionar, motivar a forma de comunicar, né, e a participação, né? Então, a forma de comunicar, ela está muito ligada aí à liderança. A gente tem que tomar bastante cuidado da forma que a gente usa as palavras, tá? A liderança é o processo de influenciar outras pessoas para atingirem um conjunto de objetivos organizacionais. Os líderes, eles buscam a eficiência, são promotores de mudanças, incentivam a criatividade e aceitação de riscos e as soluções de problema, tá? Então, o autor aqui, ele traz um pouquinho do que é essa atividade de liderança, né? Então, a gente vai estar incentivando a nossa equipe, a gente corre risco a todo momento, né? Do que nós vamos ser interpretados, do que nós falamos e do que nós tentamos passar ali a todo momento. A todo momento a gente está se comunicando, né, com a nossa equipe ali. Então, a gente está num processo de risco a todo momento, né? E a gente vai estar buscando as soluções dos problemas. A gente pode até criar, né, algumas situações aí que não sejam tão boas, mas se a gente tiver uma eficiência boa para tentar solucionar os problemas, isso daí já facilita bastante o nosso processo de gestão, tá?
é um processo desgastante essa solução dos problemas, tá? Porque aí já envolve outras coisas, envolve situações pessoais, envolve desgaste aí com pessoas específicas. Às vezes ali os problemas são gerados sempre com as mesmas pessoas, né? Então são aquelas figurinhas carimbadas. Então, assim, você tem que conseguir ter essa energia aí dessa relação interpessoal. Lembramos que lá falando da parte humana, né? A última opção hoje que as empresas pensam é descartar o funcionário. Então, a gente, como gestão, a gente tem que pensar ali em como solucionar os problemas, como tratar essa relação interpessoal, né? No começo da aula eu falei que a comunicação ela é feita uma única, né? Para todas as pessoas e cada uma vai ter um resultado com isso. Então, a gente tem que tomar cuidado ali e ter um poder dessa resolução aí dos problemas. Uma proposta que auxilia na compreensão sobre liderança é a teoria dos traços, que descreve traços ou características similares dos líderes eficazes. Nesse sentido, traços são características relativamente estáveis, como capacidade, motivação psicológica ou padrões de comportamento constantes, né? Então, o autor traz aqui alguns exemplos aí de líderes eficazes, né? Que são pessoas estáveis, né? Com capacidade de motivação psicológica, aquela pessoa que ela sempre está motivada. Assim, ele sabe que ele tem 50 problemas para resolver, mas você não vê em nenhum momento ele ali num processo negativo, né? Às vezes ele não está tão positivo, mas dificilmente ele vai estar ali totalmente negativo, ali falando não vai conseguir, né? Então é importante a gente na gestão conseguir ser estável. Estável é o quê? Você conseguir manter a sua característica. Aqui o autor ele não está falando assim ser bonzinho ou ser ruim, mas é assim, não é uma pessoa que um dia está bem e outra está ruim, né? Essas pessoas é muito mais difícil de a gente entender, ter uma relação ali boa com essas pessoas, né? Porque você não consegue nem se aproximar, né? Porque você não sabe se ela está bem ou ela está ruim. Se ela é uma pessoa que ela realmente todo dia ela está de mau humor, não tem problema, você já sabe que ela está de mau humor, mas ela é estável, todos os dias ela está assim. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Com essa relação nossa de como que a gente trata o nosso dia a dia, falando especificamente de gestão, né? Então, ela tem que ter uma pessoa com uma característica, isso é bastante importante, tá? Você não afasta as pessoas quando você tem a sua característica. Eu já conheço, aquela pessoa é daquele jeito e eu vou falar com ela porque eu sei que ela é desse jeito. Agora, quando a pessoa é de uma forma e outros dias de outra, fica muito mais difícil de você se aproximar, né? Eu falei um pouquinho aqui de motivação psicológica, né? A gente é o técnico do time, né? A gente sabe, o técnico ele pode até saber que o time dele vai perder de 10 quando entrar em campo, mas ele não pode falar isso ali para a sua equipe, né? O que ele vai fazer? Ele vai realmente falar assim, vamos lá, a gente consegue, a gente vai montar estratégias para, de vez de tomar 10, tomar 3, e é assim que funciona, e até a gente conseguir evoluir esse processo, né? E os padrões aí de comportamentos constantes aí de relação interpessoais, tá? Então a liderança, o que é bom aqui, né, dentro dessa teoria dos traços aqui, a gente tem algumas características dos bons líderes, tá? Não que você precisa ser exatamente isso, mas você precisa ter ali alguns padrões aí das suas atividades para você realmente conseguir ser um bom líder. Isso nós conseguimos treinar, tá? A gente consegue no dia a dia desenvolver isso, né? Então a gente consegue se tornar uma pessoa mais estável, indiferente do que aconteça, né? Porque para você ser estável ou não, é uma relação que é externa às atividades que acontecem com você, né? Então, por exemplo, você estava se locomovendo até a empresa e bateram no seu carro, né? Então, aquilo vai mexer com você, né? Então, quanto
o menos mexer possível vai ser melhor, né? Porque chegar lá na empresa, as atividades, elas não sabem o que aconteceu com você, né? Então, você vai ter que continuar ali fazendo as coisas, executando as coisas, mas antes de você chegar na empresa, você teve ali um processo externo que ele mexeu, né, com você ali antes de você chegar na atividade. Então, é difícil, né? Então, cada vez você vai ficando mais cascudo, você vai entendendo mais que você precisa manter uma rotina indiferente do que aconteça. Às vezes nós temos coisas mais graves, né? Pessoas da família em hospitais, assim, várias coisas externas que vão impactar no nosso dia a dia. Mas a gente tem que estar ali, né? Você olha a pessoa, você fala assim, puta, eu conheço essa pessoa lá há 10 anos, meu, todos os dias ela veio igualzinho, né? Assim, por quê? O que você entende? Que ela é uma pessoa que fala assim, pô, o cara nunca teve. Em 10 anos ele teve, alguns problemas ele teve, certeza absoluta. Ou um dia ele foi trabalhar com dor, ou algum dia teve problema familiar, ou teve aí problema, como falei, aí de uma colisão de veículo, o veículo quebrou, tem vários aspectos aí, a pessoa estava sem dinheiro, então tudo isso aí pode trazer um processo de mudança nossa aí na liderança. Mas a gente precisa estar ali, né, sempre com aquela maquiagem, né, de que tá tudo certo e o negócio tem que continuar. Porque se você afrouxa na liderança, os outros são muito mais frágeis. Essa é a grande verdade, né? O tema liderança, ele é bastante amplo e são vários os modelos para pesquisar, né? Para compreendermos como os líderes flutuam por vários estilos, o líder busca continuamente estimular a motivação de seus funcionários. Por isso, conheceremos um pouco sobre motivação, né? Então, aqui uma das atividades dos líderes é a gente conseguir motivar a nossa equipe. Quanto mais você tiver uma equipe motivada, mais você vai entregar resultados. Essa é a grande verdade, né? Se a gente tem uma equipe ali que sem motivação, né? Normalmente a gente já perde o jogo antes de entrar em campo. Na motivação, além da atuação do gestor e do trabalho, existe um elemento interno do indivíduo, né? Impulsos internos, que emerge de cada pessoa, exerce forte impacto na motivação. Então, aqui nós temos que analisar, né? Nós vamos ter pessoas muito mais motivadas, elas mesmas conseguem se motivar, elas conseguem ter uma visão ali de futuro, do que elas esperam daquele processo que ela está fazendo, né? E nós temos pessoas que vivem o dia a dia. Eu estou aqui porque no final do mês eu vou receber salário e se eles não me pagarem eu não venho trabalhar. Então, cada pessoa vai ter a sua motivação ali dentro desse processo. É claro que nós temos que entender, né, isso, mostrar algumas coisas para essas pessoas que não conseguem ter essa motivação interna e também precisamos tirar o máximo dessas pessoas que têm essa motivação dentro dele ali para trabalhar novas situações dentro da empresa, né? É muito mais fácil eu trabalhar a pessoa que ela já tem a motivação dela interna, né? É a pessoa que ela chega de manhã, ela chega igual o gestor, né? Ela entende ali que ela está ali para melhorar as coisas. Nós, como líderes, nós temos que enxergar essas pessoas. Essas pessoas, inclusive no operacional, ela vai se tornar ali líderes, né, do líder. Tá? Então tem isso também. A gente começa a trabalhar ali nos grupos, né, as pessoas que a gente consegue desenvolver melhor ali dentro do processo ali que você tá trabalhando. Isso é importante também, né? A gente não consegue estar motivando todas as pessoas e todos os grupos, mas a gente pode ter pessoas chaves, né, de confiança, que eles vão estar passando essa motivação aí entre os grupos, tá? Os autores apresentam a hierarquia de necessidade de Maslow, né, que é a pirâmide aí. Eu vou mostrar para vocês aqui, mas vocês já sabem mais que eu. Acho que uns 10 professores já falaram aí das necessidades de Maslow, né? Uma das teorias mais conhecidas que explica os impulsos internos que sugere cada um de nós
é motivado por 5 necessidades que podem ser organizadas em uma hierarquia de ordem, né? Então, a gente vai ver aqui na figura 3.5, né? Que é a hierarquia de necessidades de Maslow no ambiente organizacional. Então, vou começar aqui pela parte de baixo da pirâmide, né? Que é a fisiológica, que é o horário de trabalho, intervalo de descanso e conforto físico, né? Na segunda aqui é a segurança, a gente tem um trabalho seguro ali, né, na atividade, remuneração e benefícios, permanência no emprego, o social, que é a amizade com os colegas, interação com os clientes, chefe amigável, estima, que é o reconhecimento, responsabilidade, orgulho e promoções, e autorrealização, né, que é o trabalho desafiante, diversidade e autonomia, participação nas decisões, crescimentos pessoal, tá? Então, a gente precisa, dentro do processo de gestão, sempre entender aonde que a gente está, né? Então, eu estou numa empresa e o que ali nós vamos falar da parte social, né? Então, eu tenho problema com os meus colegas, eu não faço interação com clientes, né? E eu odeio o meu chefe. Então, dificilmente eu vou estar passando para as outras etapas ali dentro da pirâmide, né? Então, eu preciso ali fazer um passo a passo dos processos para eu chegar lá na parte superior da pirâmide. Então, eu preciso ter uma relação, não vou falar amigável, né? Mas uma relação ali mínima com os meus colegas de trabalho, né? Eu preciso entender ali o que a empresa faz, né? Então, eu ter o contato mínimo ali com os clientes da empresa, e eu tenho que ter uma relação com o meu chefe, senão eu acabo não conseguindo, né, subir outros degraus dentro da empresa, né? Se eu tenho um problema com o meu chefe direto, como que eu vou ter, né? Como que eu vou conseguir mostrar as minhas qualidades? Fica um processo difícil. Às vezes você busca atalhos, busca outras pessoas dentro da empresa, mas é muito mais difícil, tá? Quando a gente não consegue ter essas relações aqui que Maslow listou, a gente tem um processo mais complexo de desenvolvimento dentro das empresas. Eu não falo aqui ser a cereja do bolo, entendeu? Mas você precisa ter um mínimo de inter-relação interpessoal aí para você conseguir realmente ter o desenvolvimento dentro das corporações, tá? Um item aqui que o autor lista é a comunicação, né? Que é o processo de transmissão de informação de uma pessoa ou de um lugar para outra pessoa ou outro lugar. Embora alguns chefes procurem atenuar o impacto das más notícias, gestores inteligentes compreendem que no final a comunicação eficaz e direta entre gestores e funcionários é essencial para o sucesso, tá? Então, a comunicação, eu sempre comento, aí eu estou dando aula de gestão de projetos no noturno, e um dos itens aí de entrega de resultado é a comunicação, né? A comunicação a gente tem que pensar muito antes de fazê-la, a gente tem que pensar em diversos pontos do que aquilo vai trazer dentro do processo, e na comunicação corrigir o menos possível, né? Às vezes a gente acaba soltando um comunicado e depois a gente tem que ficar soltando outros adendos. Isso confunde muito as pessoas ali que você está fazendo gestão, né? Porque algumas pessoas elas só vão ler esse primeiro comunicado e aí vão acabar perdendo, né, informações dentro do processo. A comunicação ela precisa ser pensada, ela precisa ser bem trabalhada, ela precisa entender o maior número de pessoas que estão envolvidas, né? Se eu dou uma ordem e, assim, cada pessoa tem a sua característica, então, quando eu vou comunicar às pessoas, eu tenho que pensar
o maior número de pessoas que eu vou atingir, né, com o maior grau de porcentagem próximo de 100%. Eu não vou conseguir atingir todas? Eu não consigo atingir todas, tá? Normalmente eu não consigo. Então, quanto menor o ruído, melhor vai ter sido a minha comunicação. Dando um exemplo aí, fazendo a gestão dos cursos, né? Então, às vezes eu tenho que mandar alguns comunicados para vocês. Então, antes de eu fazer e finalizar esse comunicado, então eu penso, né, no maior número de pessoas que eu vou conseguir atingir positivamente. Então, eu faço o processo de comunicação e penso as pessoas que vão ser atingidas. Depois, o que eu faço? Eu pego isso e mando por uma amostragem de pessoas menores. Tá? Então, eu vou e mando para os representantes de sala. E, normalmente, eles me dão um feedback daquilo que está acontecendo. Então, eu acabo, às vezes, corrigindo os comunicados por informações desse grupo menor, tá? E aí, depois, eu disparo por um número muito menor. Isso acaba o quê? Fazendo que a minha comunicação ela seja mais assertiva possível, porque eu passo para uma pessoa que ela tem uma outra visão daquilo que eu estou falando. Então, eles me dão um feedback e eu vou passar. Dentro das empresas, é o mesmo processo, né? Então, antes de eu disparar ali uma comunicação, eu vou passar para o gestor abaixo, né? E ele vai me colocar alguns pontos do que acontece no operacional para depois esse processo chegar no operacional. Então, a gente precisa ter alguns cuidados, né? A comunicação, ela ficou muito rápida, então, a gente precisa pensar bem antes de fazer isso daí para principalmente não ficar fazendo correções e às vezes tem impacto financeiro, tem outros processos ali que pode acarretar, tá? Esse item comunicação, eu vejo ele muito importante na gestão, tá? Quem consegue se comunicar bem, não é só você falar, né? Você conseguir entregar um resultado ali que seja efetivo e da forma mais simples para as pessoas. Eu acho que esses líderes, eles ganham mais jogos, tá? É igual o técnico de futebol lá, se ele pegar aquela planilha dele e riscar para 50 locais lá, para onde tem que a bola, quando a pessoa precisa estar naquele local, quando a jogada estiver acontecendo assim, fica muito mais difícil, né? Se ele coloca 3, 4 pontos ali na comunicação, o resultado fica mais fácil de ser entendido, né? As pessoas vão entender melhor a comunicação. O processo de comunicação pode sofrer interferências de ruídos, né? Qualquer aspecto que atrapalhe a compreensão da comunicação. Nesse sentido, a percepção é um ruído que se diferencia entre as pessoas. Percepção é o processo pelo qual as pessoas se mantêm atentas, organizam, interpretam e retêm a informação recebida no ambiente, tá? Então, ruídos aí são aspectos que têm interferência dentro da comunicação, né? Não só como a pessoa ela recebe essa informação, tem pessoas que não recebem, né, a informação. Desculpa, isso é um ruído, né? E nós temos pessoas que entendem aquela comunicação de uma outra forma. Às vezes, ou é por interpretação mesmo, né? A gente hoje tem um pouquinho mais de dificuldade de interpretar as coisas que são escritas, né? A gente precisa ter algumas características, leitura, algumas coisas que fazem a gente melhorar a nossa interpretação. E tem uma coisa aqui também, né? Que aí minha avó falava, né? Cada um entende da forma que quer. Então, dentro da comunicação, a gente precisa pensar nisso também. Então, nós vamos ter pessoas com outros interesses dentro do processo, né? Às vezes a pessoa quer seu cargo, assim, vão ter vários impactos. Então, minha avó falava isso também. Cada um entende do jeito que quer. Então, quanto mais eu for assertiva na comunicação, mais ali eu vou conseguir se defender, né? Falar, ó, você entendeu isso porque você quis, mas aqui está escrito dessa forma, né? E na gestão ali, na liderança,
Isso é bastante importante de a gente conseguir ter essa boa comunicação. Ao decidir sobre os principais aspectos do processo de organização, o gestor necessariamente passa pelo aspecto da centralização. Nesse sentido, é relevante falarmos sobre delegação, que é a atribuição de funções de autoridade, de responsabilidade e de responsabilização, que o gestor define ao fazer a descrição do cargo. Gestores contemporâneos precisam aprender a capacitar os outros, tá? Esse é um desafio da gestão mais antiga, né? Que é a gente terceirizar as atividades, né? Que é a gente conseguir descentralizar as atividades. A gente aprendeu, né? Aí uma geração que tem 40 anos, aí 45 anos, que quem manda é o chefe, né? Só que hoje, essa gestão que vocês atuam é o que? É uma gestão de descentralização. Então, lá na empresa, todo mundo manda, né? Então, você chega lá na empresa, é um processo de que cada um vai fazer a sua atividade e vão entregar resultados ali, cada um com a sua característica. As empresas, elas são muito mais descoladas, né? Então, nós tínhamos empresas aí que eram sistêmicas, rigorosas. Vamos dar um exemplo aí, contabilidades, né? Você entrava ali, até o vestimento das pessoas tinha um padrão, né? Que era uma característica ali da atividade. Ou escritórios de advocacia. Hoje, com essa descentralização e esse novo modelo, né? A gente está todos os dias realmente ali aprendendo, né? A trabalhar com esse processo aí de a gente conseguir que as pessoas ali, elas trabalhem com as suas características e da forma que eles entendam que seja da melhor forma possível. Isso é extremamente complexo, tá? Nós vamos ter uma geração que trabalha de uma forma, entrando nas empresas, tá? E pegando ali ainda pessoas que estão se adaptando com esse formato, né? Então o cara chega lá e fala assim, não, na sexta-feira eu vou ir trabalhar de bermuda. Para alguns isso vai ser um absurdo, tá? Então, para alguns da gestão isso vai ser um absurdo. Para outros, né, a gente vai entender que é o processo novo, o processo moderno, né? Algumas empresas vão ter, vão colocar um comunicado que a partir do mês que vem, às sextas-feiras, as pessoas podem ir trabalhar de bermuda. Então, assim, para vocês perceberem, né, que dentro da gestão tem bastante entrelinhas ali para a gente estar a todo momento manuseando isso daí, tá? Aumentando aqui a participação dos funcionários no trabalho pelo envolvimento deles nas decisões referente ao seu trabalho. Entretanto, isso não significa sobrecarregar os funcionários com tarefas, mas sim um posicionamento gerencial de compartilhamento de responsabilidades com seus funcionários, com controle e monitoramento para garantir a eficiência, né? Então, como gestor ali, a gente tem que ter essa capacidade, né, de descentralizar as coisas, só que assim, normalmente a gente passa a descentralizar as coisas para as pessoas que a gente tem mais confiança. E aí o que acaba acontecendo? A gente sobrecarrega essas pessoas, né? Então a gente tem que ter um limite dessa descentralização, tá? E também a gente não vai sair descentralizando para pessoas que não têm capacidade, né? Que todo momento você tem que ficar corrigindo ali as atividades dessas pessoas. Então isso é complexo, esse tipo de atividade de descentralização dentro das organizações, até porque eu sou uma pessoa antiga, né? Que eu penso como centralizador, né? A pessoa que vai planejar ali, organizar e as pessoas vão cumprir a atividade. Mas dentro das organizações modernas aí, vocês já vão trabalhar com essa descentralização, tá? Ah, professor, onde eu trabalho ainda é um processo 100% de centralização. Por quê? É um processo antigo, só que assim, as empresas elas vêm se modernizando e em algum momento a empresa que você está trabalhando, ela vai trabalhar no processo de descentralização. Até porque os gestores eles já não suportam mais, né? São tantas informações,
é um fluxo tão rápido das coisas, se você não descentralizar, em algum momento você acaba perdendo a mão aí dentro dos processos, tá? Então, essa capacidade de descentralizar, ela é bastante importante. Às vezes, dentro desse processo, a gente vai perder um pouco a curto prazo, né? Porque quando eu centralizo e cuido de tudo, normalmente tem aquele resultado que a gente já sabe, né? Quando a gente passa para terceiros, pode ter até uma queda, né? Até essa pessoa entender como funciona o processo, mas depois tem uma tendência de, inclusive, ultrapassar o processo de centralização, tá? É assim que funciona. Mas enquanto isso, né, a empresa ela sofre todo esse processo de modificar a ideologia. Essa é a grande verdade. Aqui chegamos ao ponto ideal para apresentar duas tecnologias de gestão que apoiam os gestores, a administração participativa e o empowerment, que eu falei um pouco aí. Vamos ver o que o autor fala deles, né? A administração participativa é uma tecnologia de gestão baseada em uma doutrina que valoriza a participação das pessoas no processo de tomada de decisão sobre a administração das organizações, promovendo o compartilhamento das decisões com funcionários e também com clientes e fornecedores parceiros, atuando em todas as interfaces do processo decisório organizacional. Para adotar a administração participativa, o gestor deve garantir o desenho organizacional orgânico para favorecer suas premissas. Sua prática pode ser feita por qualquer tipo ou tamanho de organização, variando em maior ou menor grau conforme suas características, né? Então, como nós falamos lá no outro slide, a participativa ela traz uma relação administrativa, né? Então, a gente consegue, né, entender o que os nossos clientes querem, né? A gente, ou hoje por forma de pesquisa ou especificamente com reuniões, deixando a nossa empresa aberta aí para ideias e realmente ali atuação de pessoas que estão envolvidas no processo. Essa é a realidade, né? Então, nós temos que escutar os nossos clientes, a gente precisa entender os nossos fornecedores, né? Os nossos parceiros. Lembrando que pessoas e empresas externas, né, têm interesse que nossa empresa seja saudável, né? Então, tem muita gente interessada ali. Nós temos muitos stakeholders que são interessados para que o meu processo ele dê certo, né? Então, o cara que fabrica tecido, ele quer que a loja que venda roupa prospere, né? Compre mais e tenha ali atividades mais desenvolvidas. Então, nós temos muitas pessoas que a gente tem para escutar, né? Para entender coisas que podem melhorar ali a nossa atividade, tá? A outra tecnologia, que é o Empowerment, que é uma abordagem de projeto de trabalho que objetiva a delegação de poder de decisão, autonomia e participação dos funcionários da administração das empresas, né? Na prática, o Empowerment representa a transferência do poder de decisão a funcionários e equipes para torná-los mais ativos e proativos, posicionando-se como parceiros da organização, como comprometimento pelo seu trabalho, motivação e criatividade. Para tanto, o gestor deve se preocupar com a comunicação ampla e aberta dos objetivos e das informações organizacionais, reconhecendo recompensa adequada, meios adequados e a tolerância a erros, tá? Então, o autor, ele fala... Só um momento.
Pessoal, só um momentinho aí, eu tô socorrendo um menininho aqui que está fazendo também as atividades dele online aqui, só um momento. Desculpa aí, pessoal, nada grave, só um socorro aqui de home office. Felizmente, até que aconteceu pouco aqui em casa, por enquanto. Mas quem deve ter filhos menores aí, não deve ser fácil o processo, não. Olha, vamos lá. Então, do empoderamento aí das atividades, né? Então, dentro das rotinas operacionais, a gente vai estar tendo ali parceiros proativos, né? Então, é importante a gente conseguir entender, né? Quais são as pessoas ali que a gente consegue estar delegando as atividades ali de empoderamento para eles serem proativos. Isso daqui também fica até mais fácil de a gente estar criando ali dentro das corporações novos líderes, né? Então a gente acaba dando poder para as pessoas e a gente consegue entender, né? Quais são as pessoas ali que a gente vai conseguir estar desenvolvendo para as novas atividades de gestão. Então, esse empoderamento aí dentro das atividades é bacana, né? Você acaba soltando, né? As pessoas, dando liberdade para elas ali, e elas vão, cada um vai seguir o seu caminho ali, e a gente vai conseguir enxergar quem são futuros gestores ali, e fora os desenvolvimentos realmente ali das atividades, né? As pessoas que você ali dá liberdade para ela pensar no dia a dia ali, ela vai ter mais motivação e ela vai ser ali ter uma relação criativa melhor, né? Você não coloca
você não tampa a visão das pessoas que estão no operacional, né? Só dando ordem, só cobrando resultados. Então, quando você dá poderes para elas ali, elas pensam, né? O Cortella, dentro de uma grande empresa que ele estava dando consultoria, né? Ele conta uma história, não sei se vocês já escutaram. A empresa ela tinha uma linha de montagem de pasta de dente, né? Então, dentro da linha de montagem, as caixinhas, algumas chegavam vazias nos supermercados, né? Aí a empresa ela fez um processo que ela criou um braço mecânico, né? Gastou uma fortuna, né? Então, conforme na linha de montagem passava o peso da caixinha, o braço mecânico parava a linha de produção, né? E ele ia e retirava a caixinha que estava vazia, né? Então, a empresa ela gastou uma fortuna para fazer esse processo e tinha impacto na produção, porque toda hora que passava uma caixinha vazia, o braço mecânico parava toda a linha de produção, todas as pessoas que estavam envolvidas ali dentro daquele processo, para a máquina ir lá e retirar aquela caixinha para depois retomar novamente a linha de produção. Aí os funcionários, depois de 3 meses, foram analisar, né, por que a produção cada vez baixava mais. Eles trabalhando igual louco e trabalhavam mais. E aí eles falaram assim, porque a máquina toda hora para o processo, né? E eles identificaram isso. O que eles fizeram? Eles foram, os funcionários desligaram a máquina, isso é um fato verídico, e compraram 2 ventiladores grandões, aqueles super ventiladores, e instalaram esse ventilador próximo da onde passavam as caixinhas. E quando as caixinhas vazias elas passavam, o que acontecia? O vento levava essas caixinhas para fora, né? Então o processo ele não parava, né? Ele continuava, porque o vento tirava aquelas caixinhas, né? E quanto custou 2 super ventiladores? Hoje seria, por exemplo, R$1.000, os maiores ventiladores, aí 2 maiores ventiladores, exagerando, né? E não precisaria ter um processo de engenharia, etc. E aonde veio a solução, né? Nas pessoas ali que estão na atividade no dia a dia, né? Então, por isso que esse envolvimento das pessoas que estão ali no dia a dia pode ser muito mais importante do que qualquer ideia de gestão, né? Então, ali teve uma economia financeira efetiva na parte de engenharia. Vocês imaginam, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, você criar um braço mecânico para tirar caixinha? Deveria ter sido uma fortuna, né? Até de uma marca famosa aí que a gente compra de pasta de dente. Então, para você ver que as soluções às vezes estão onde? Em coisas muito mais simples de quem está ali na atividade no dia a dia, né? Claro que dentro disso, é o que o autor diz aqui, né? Nós temos que ter a tolerância a erros, né? Às vezes ali a pessoa pode fazer alguma atividade que acaba atrapalhando o fluxo da empresa. Então a gente precisa entender isso sempre com resultados, tá? Os números eles vão falar, né? Eles vão ajudar a gente a tomar decisão na gestão, né? Então, se a empresa ela continua produzindo mais ou produz mais com 2 ventiladores, contra fatos não há argumento, né? Para a gente assimilar aqui, né? Tanto a administração participativa quanto o empoderamento demandam que a cultura e estrutura organizacionais favoreçam o compartilhamento nas tomadas de habilidades, tá? Então, aí já o autor falou isso em 2000. Uma teoria que nós já podemos considerar antiga, mas ainda continua esse processo aí, né? Não adianta nada eu falar que a administração é participativa, que a gente dá poder para os funcionários, mas na realidade a cultura da empresa ela é outra, então ela vai continuar sendo a hierarquia. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá? Então, ela é antiga aqui nos livros, mas na realidade dentro das empresas essa batalha ainda ela continua, tá? A gente precisa mudar a cultura da empresa para entender o processo. Aqui o autor ele exemplifica para a gente, né? A jovem presidente da indústria Caravelas,
Augusta dos Anjos pretende modificar o modelo de gestão de autoridade para participativa. Augusta sabe que esse é um processo lento, mas que pode proporcionar resultados muito positivos para o negócio. Para tanto, precisa preparar a estrutura organizacional, conscientizar os funcionários para os novos tempos e prepará-los para assumirem as novas tarefas e responsabilidades decorrentes de sua participação nas decisões da empresa. Augusta sabe que de tudo isso, o seu grande desafio será mudar o modelo mental das pessoas, tá? Então, a gente não consegue fazer esse processo do dia para a noite, tá? Então, as pessoas, nós somos condicionados a algumas coisas que nós fazemos de rotina, né? Então, qualquer coisa que vai mudar a gente nesse processo, principalmente o processo organizacional. As empresas, elas têm as culturas e pensamentos delas, tá? Então, é difícil a gente mudar esse processo do dia para a noite. A gente vai plantando sementinhas, né? Vai criando rotinas nos departamentos que vão gerar essas novas atividades dentro da empresa. Veja agora uma ferramenta de gestão bastante útil para a administração participativa e para o empowerment, que é o Brainstorms, que a gente fala aí também há bastante tempo, né? Eu gosto bastante dessa atividade, tá? De realmente a gente estar buscando ideias com as pessoas que estão envolvidas no processo, a gente realmente está escutando dicas, né? Normalmente as pessoas, elas falam para a gente, né, o que a gente deve fazer, que a gente não escuta, né? A gente quer fazer do jeito que a gente acha que está certo, né? Então, essa chuva de ideias aqui, ela traz uma boa relação para essas empresas aí que querem fazer essa administração participativa aí e de dar poder para os funcionários, tá? Foi até o que o Toninho falou, né? Que na empresa dele lá tem os processos ali para vocês darem ideias, tem benefícios, então tem bastante empresa fazendo esses processos aí, tá? O Brainstorms é uma ferramenta de gestão cuja técnica de geração de ideias incentiva a proposta de todo e qualquer tipo de ideia, sem que seja submetida a críticas. Sua prática é bastante simples e consiste em reunir as pessoas envolvidas em uma situação. Inicialmente, o problema é claramente exposto de forma que seja compreendido por todos. A seguir, cada participante expressa alternativas para solucionar o problema em pauta, as quais são discutidas para que o grupo chegue a um consenso sobre a melhor alternativa ou solução. As reuniões de brainstorms podem ser presenciais ou por videoconferências, seja qual for o modo. É certo que o brainstorms oferece a participação das pessoas no processo de decisão organizacional, tá? Pessoal, antes de ir para a atividade aqui que eu vou passar para vocês da aula de hoje, queria aí abrir para palavras de vocês aí. Se ficou alguma dúvida da aula 3.3 aí, a nossa participação na gestão e o envolvimento de terceiros dentro do processo. Se vocês têm algum exemplo aí, se vocês querem falar alguma coisa, se ficou claro, se os meus exemplos aí eles foram suficientes, está aberto para vocês. Se vocês estão aí ainda, né? Não sei se vocês estão aí. Claro que estamos aqui, professor. Bom dia, tudo bom? Oh, já tinha falado, eu tinha perguntado, cara, se você estava bem aí, falaram que você estava bem, fiquei feliz. Você está com uma voz com energia. Como você chegou um pouco mais tarde, você deve ter dormido um pouco mais. Seja bem-vindo. E nada, professor, eu só perdi o horário mesmo.
Entendi. Então, normalmente quando a gente perde o horário é sinal que a gente dorme mais e aí a chefa, tá o Mutran, tá a blogueirinha, ela não deve estar aí, né? Ela deve ter colocado aquela imagem dela, né? Sabe? Aquela câmera com o rosto da pessoa. Toninho falou que veio hoje. Toninho tem um Professor, problema, né? Ele vem de serviço, até começar a aula, acho que ele dorme, cara. é, mais ou menos, professor, mas a gente tem, Imagina. ele não tem vários problemas, né? Mas a gente tem que relacionar e organizar e de alguma forma vamos continuando, né? É, eu ia só comentar uma parte do conteúdo que a gente acabou de estudar, é a parte da liderança, né? Eu tenho uma coisa que eu observo muito, assim, principalmente na empresa onde eu trabalho, a competição que existe entre os líderes, né, dentro da empresa. Sim. Em vez dos líderes trabalharem em equipe, unificados, né, dentro da empresa, para tentar, vamos dizer assim, um ajudar o outro, né, a organização, existe aquela competição, aquela competitividade entre os líderes, um quer mostrar que faz mais do que o outro, entendeu? Então, esse é um grande problema que existe hoje, né, da parte da liderança, né, você ser um líder, mas você não está ali para liderar só aquela sua equipe, né, você está para acompanhar as outras lideranças, né, no que ocorre com os outros líderes também, para que todos possam trabalhar unidos. É uma parte que eu entendi, que eu acho que é isso. O que eu venho percebendo dentro das gestões, tá? Isso são em vários setores aí que eu acabo aí participando, tá? Alguns gestores aí da parte superior da pirâmide, eles entendem esse processo como uma competição entre os líderes mesmo. Eles incentivam essa atividade que eles entendem que os líderes competindo entre eles, eles vão buscar um melhor resultado ali de cada atividade que é proposta, tá? Então, isso também é comum aí dentro das corporações, tá? Essa concorrência, ela é incentivada pelos líderes superiores, viu, Toninho? Eu não consigo falar para você se isso é positivo ou não. Você chegou a comentar aí da parte, né, da gente trabalhar o mais integrado possível em busca dos objetivos, sem ser competitivo, né? Realmente cada um ali ter o seu objetivo e conseguir cumpri-lo, mas não é o que vem acontecendo aí nas gestões superiores, tá? Realmente tem um clima de competitividade bastante grande, e isso é sempre imposto por uma parte superior da pirâmide, viu? A gente participa aí do meio da pirâmide, né? E a gente consegue perceber, né, que algumas empresas elas têm realmente isso de falar, ó, o gestor A teve esse resultado, o B não conseguiu atingir, o C também não. Então, eles buscam esse tipo de uma participação ali, podemos dizer ali, competitiva das atividades que acontecem dentro da companhia. Mas é boa a sua visão de enxergar isso. Eu não sei te responder qual que é a melhor, tá? Porque hoje as empresas elas buscam muito resultado, né? Então é difícil eu falar para você essa é boa ou essa é ruim. O que eles estão praticando lá na empresa é certo ou errado, tá? Então cada empresa ela vai ter um resultado, né? E ela que sabe ali o que está sendo bom para ela naquele momento, né? Às vezes é uma atividade que faz bem para a empresa só naquele momento, né? E a longo prazo eles vão ter que administrar isso que eles estão fazendo agora. Então tudo isso tem que ser pensado, né? Você não pode pensar na empresa só naquele momento. Mas eu vejo bastante gestão, bastante gestores fazendo gestão nesse modelo
que você aí passou para a gente. Se tornou comum no mundo cada vez mais competitivo, é isso que eu tô enxergando, né? Então vai ser ali o próprio gestor engolindo outros gestores, entendeu? Então principalmente na parte de gestão, hein? O bicho pega, hein? Na parte de gestão, se vocês acham que o operacional o bicho pega, na gestão o pau come muito, né? Porque são cargos de valores ali maiores, muita gente de olho naqueles cargos, então realmente é muito competitivo esse processo. Não sei se eu consegui te ajudar ou te deixar mais em dúvida, mas é a percepção que eu tenho aí em algumas empresas aí que eu flutuo durante o mês, tá? Algumas estão fazendo essa gestão, sim, bastante competitiva entre os gestores, tá? Então, eles falam em trabalho em equipe, mas, na verdade, o pau tá comendo entre eles. Realmente, é uma competição, né, para chegar a uma meta, né? Por exemplo, para cada líder, a organização, ela estipula uma meta para a pessoa tentar, né, chegar naquela meta. Então, assim, para cada setor, para cada função, é passada aquela meta para ser atingida. Cada organização tem uma meta a atingir no geral, mas para cada líder tem uma meta para as lideranças, né? Outra coisa que eu ia falar é a respeito da participação dos funcionários, que uma coisa que eu tenho observado muito também que tem aumentado bastante, né, a participação dos funcionários nas empresas, né, juntamente com nas reuniões, uma coisa que isso interage muito e aumenta muito, né, a positividade, né, dentro da empresa é a participação nas tomadas de decisões, nas reuniões, do que está acontecendo, do que pode ser mudado, do que vai ser melhorado. Então, assim, só que ainda existe uma certa dificuldade, né, com alguns líderes nessa parte, porque eles acham que só eles, como líderes, podem tomar decisão, né, que só eles, como líder, podem dar a palavra final, né, e os funcionários, as pessoas que trabalham ali no operacional, só é daquela parte operacional, não pode passar dali. Então, assim, uns têm uma visão e outros, né, pensam de outra forma. Mas essa parte da participação, né, do funcionário é muito importante, né, tanto na tomada de decisão como na comunicação, nas informações que está acontecendo dentro da organização. Porque, Tony, alguns eles fazem isso daí, esse tipo de empoderamento, como se fosse envolver as pessoas ali para ter uma maior motivação. Mas ele faz isso porque ele entende aquilo como um modelo moderno. Só que na cabeça dele ele é antigo ainda. Então ele pega, né? Junta as pessoas, só que ele não está nem ali, né? As pessoas estão falando quais são os processos e quais são as ideias, mas ele já está convicto no que ele vai fazer, né? Então ele é o gestor ainda que está pensando antigo lá na centralização. Então, primeiro, para a gente implementar as coisas dentro das companhias, a gente tem que mudar a nossa cabeça, né? Ali, principalmente quando você está em gestão ali, quando você está fazendo a gestão. Então, primeiro eu tenho que mudar a minha chavinha para depois eu entender as outras pessoas, né? O que eles fazem? Eles veem aí que o empoderamento, né, é uma coisa importante dentro das companhias, né? Então o cara vê ali os amigos deles, né, fazendo esse tipo de processo, alguém falou para ele, só que ele não muda a cabeça dele, então ele é centralizador. Então ele vai continuar, por mais que ele faça ali as reuniões e tudo, ele vai, enquanto ele não mudar a cabeça dele, ele vai continuar realmente entregando um resultado de centralizador. E não é, principalmente as pessoas de mais idade, não é fácil ter essa mudança. Vou te falar que é um desafio, tá? Até porque na gestão a gente tem informações privilegiadas. E isso dificulta o operacional, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? Então, especificamente, o cara operacional, ele vai falar daquela parte dele, né? E o gestor, ele tem outras informações
para ele falar, não, o que esse cara está falando, ele só tem conhecimento de uma parte, né? Então, a gente precisa, primeiro, mudar, né? Tá aberto para novos entrantes, novos pensamentos, para realmente depois a gente conseguir operacionalizar isso dentro do processo completo. Isso é desafiante, é um desafio muito grande, né? E complexo, não é tão fácil como parece, tá? Então, primeiro você tem que mudar você, né? É igual a pessoa que come errado a vida toda, né? E em algum momento ela fala assim, agora eu vou ter que comer certo. Não é fácil, né? Não é porque eu fui no nutricionista que eu vou comer certo, né? Então, é difícil. E assim, trazendo um exemplo lá da empresa, porque assim, eu sempre gosto de colocar a empresa onde eu trabalho dentro das reuniões que a gente tem, né? E assim, trazendo um exemplo lá da minha liderança, do meu líder, assim, acho que eu já tinha até comentado que falta muita comunicação, né? Falta mais participação também dos colaboradores. E o que aconteceu esses dias foi uma falta de comunicação, né, e de participação numa tomada de decisão. O meu líder tomou uma decisão que a gente não está sabendo, né? Não foi informado nem comunicado dessa tomada de decisão que ele tomou. Ele comprou duas máquinas lá para o setor onde a gente trabalha e a gente nem sabe onde que essas máquinas vão operar. A gente nem está por dentro. Por quê? Foi assim, ele tomou essa decisão, não comunicou, né? E a gente não participou. Então, e isso é uma das coisas que atrapalha, eu acho, né, nessa tomada de decisão. Porque a gente, os operacionais, os colaboradores que estão ali na operação, eles ficam por fora, né? Fica de fora, né? Não participam, né? O que acontece nesse caso que você falou é a primeira coisa, essas máquinas vão chegar. É a primeira coisa que o funcionário pensa, essa máquina vai substituir pessoas? Já é o primeiro impacto ali que vocês vão ter quando não tem clareza nesse processo aí dos líderes, tá? Então, isso daí é porque o líder realmente ainda não tem essa integração com a equipe, tá? Mas de verdade, esse tipo de liderança ele cada vez vai estar mais escasso aí e cada vez vai ter menos dentro das empresas. Hoje, ou você coloca as pessoas para se envolverem no processo, ou você, na verdade, você não aguenta a pressão, né? Se você centralizar tudo em você, uma tendência é você ter vida curta aí na gestão moderna, tá? Hoje, a descentralização ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Até porque nós vamos ter gerações cada vez melhores, né? Essa é a grande realidade. Às vezes esse gestor ou ele não tem uma capacidade tão efetiva, ou ele é de uma gestão antiga, ou ele tem medo de perder o cargo. Assim, tem vários fatores aí que podem impactar nesse modelo de gestão que ele aplica nesse momento. E eu não consigo falar se é bom ou ruim, né? Porque eu não tô participando, eu estou comprando o peixe que você tá me vendendo, né? É claro que você faz uma associação aí da nossa aula com a atividade que você tem no dia a dia. Às vezes, você conversando com ele, né? Algumas coisas ali no horário de almoço, algo informal ali, você consiga entender um pouco melhor por que ele toma algumas atitudes, ou até mesmo mostrar para ele alguns caminhos, né? Às vezes o cara é da área, por exemplo, de engenharia. O cara é um baita engenheiro e colocam ele para fazer gestão. Ele vai sofrer, entendeu? Ele vai ter Esse é o ali problema, professor. A falta de comunicação somente entre a minha pessoa e o meu líder é isso. Porque assim, eu trabalho à noite e ele só trabalha durante o dia. Então, assim, ele só está na empresa durante o dia, e à noite ele não está. Para se comunicar, é preciso por telefone, entendeu? Pelo celular, pelo o grupo que a gente tem a comunicação, mandar mensagem, mandar alguma coisa, alguma informação. É assim, a conversa, igual você falou, para a gente sentar os dois, tipo assim, buscar alguma solução para algum problema, ou então discutir alguma coisa. A gente não tem essa relação, né, pessoal.
já fica mais difícil, porque um dos fatores da integração é a comunicação, né? Se você não se comunica, fica muito mais difícil aí de você conseguir, né? Talvez em algum momento, né, alguma festa ou algo assim, você pode criar uma integração melhor com ele, né? Você, como está abaixo na pirâmide, você precisa ter um pouco de paciência para entender esse fluxo, né? E tentar criar alguma comunicação com ele suave, né? Porque você vai se comunicar com ele no momento que ele está dormindo, vamos dizer assim, né? De algo ali que você está fazendo ali na sua rotina noturna e ele está descansando. Então, é um horário ruim que você já se sente mal de ter a comunicação com ele. Então, se você criasse uma rotina de passar para ele durante o dia, né? De algum processo específico, de uma forma mais suave possível. Porque se ele se comunica mal, você entende isso daí, né? Então você já tem que tomar alguns cuidados, porque você precisa entender e ser o mais suave possível para você também ir melhorando a comunicação dele. Você consegue melhorar as pessoas, tá? Esse tipo de comunicação. Você mesmo, se você percebe que não tem uma comunicação boa, você consegue ir evoluindo, tá? Então, quanto mais flexível você for e melhor você entender, de você entender já que a comunicação não é efetiva, você já percorreu 50%, tá? Então, os outros 50% é você conseguir criar um fluxo aí que não tenha impacto nesse gestor. Mas não é fácil, o desafio é grande aí. Você precisa ter realmente aí algumas estratégias para conseguir fazer isso daí. Porque assim, você está com boa intenção de melhorar os processos, né? Só que tem um líder que na verdade, ele que manda. Dentro da hierarquia, ele que manda, né? Então, a gente precisa ir devagar também para não criar também nenhum desconforto aí entre as etapas. Você está entre a cruz e a espada, Toninho, mas você vai bem, você está cada dia melhor. Você entende muito o fluxo, isso é importante. Só que o entender, né, quando a gente está mais abaixo, a gente tem que tomar alguns cuidados para não dar impacto, né? Então, assim, eu não posso chegar e falar para minha gestora, você está fazendo, está errado, né? Eu posso mostrar para ela novos caminhos. Eu acho que é a ideia aí que você está nesse momento. Então, é por isso que eu fico assim, às vezes meio que pensando como que eu posso chegar para conversar, discutir algum assunto, né? Porque às vezes eu fico com medo, às vezes, de falar alguma coisa que não é para falar, sabe? Às vezes eu não tô tendo aquela visão que é para realmente eu ter, talvez a minha visão tá bem diferente da visão daquela pessoa. Então, assim, é por isso que eu busco mais informações, entender em relação a tudo isso, para que numa hora assim, na hora que depois você falou, já era, né? Não tem mais como voltar atrás, né? O que eu posso te falar é o quê? Você tem menos informações que ele, tá? Até porque, por exemplo, se eles compraram uma máquina, eles tinham informação disso pelo menos há 6 meses atrás, para você ver como a nossa informação ela é mais limitada, tá? Então, realmente, a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? A nossa informação é micro e os gestores, eles, dentro do processo, eles têm uma informação macro, tá? Então, realmente, mas se você já sabe que você tem que tomar cuidado dentro desse processo, já é bastante positivo. Você já vai medir as palavras, né? Quando passar alguma informação para ele, e isso já traz um resultado positivo. Isso não pode te desmotivar, né? De você continuar ali criando essa relação, tá? Isso daí, mas é bom sempre, né? Ter prudência aí, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Não podemos nos negar, né? Ser tão omissos, mas também não podemos querer impor a nossa ideia. Principalmente você está fazendo algo errado, a gente precisa entender, né? Por que a pessoa faz aquilo daquela forma. Eu acho que isso é o principal. E basicamente a gente tentar ter uma aproximação mais saudável possível. Apesar de um estar de dia e o outro tá de noite, eu acho que
em algum momento aí vocês vão conseguir tá fazendo essa atividade. A empresa, ela percebe o seu desenvolvimento, isso também é importante, você passa a ser mais participativo por empresa, né? A empresa entende que você está fazendo esforço, que você está estudando. Tudo isso a empresa enxerga, você pode ter certeza absoluta, tá? Os processos que nós fazemos de desenvolvimento, ele nunca é em vão, né? E você também percebe, né, que você está desenvolvendo. Isso é claro aí dentro do seu dia a dia, né? Você vai também se sentindo mais forte para consolidar um pensamento seu, né? Porque você tem o embasamento teórico e você tem a rotina do dia a dia. Tudo isso vai te fortalecer dentro das suas ações nas empresas, né? Você vai ficando mais encorpado, né? Tá? Até quando você fala assim, eu sou prudente, isso já é sinal de maturidade, são vários aspectos aí que estão ligados a pessoas que estão voltadas aí à decisão e à parte de gestão, né? Ser prudente também é um aspecto aí de um bom gestor. Pessoal, vou dar andamento aqui, só para a gente fechar a aula aí. Não deixar vocês muito desgastados, tá? Vou deixar uma atividade para vocês. Vou colocar essa atividade lá na seção 3.3, tá? A atividade que valia 500 pontos, ela também está na seção 3.3. Então, eu vou colocar a atividade lá do dia 11/5, tá? Só se atentem para não colocar resposta na atividade que foi feita anterior, tá? De 2 semanas atrás. Mariana é uma jovem empreendedora do ramo de restaurantes que procura aprender continuamente sobre gestão. Ela herdou a empresa de seu pai, que tinha um perfil de gestão centralizadora e autoritária, e decidiu que era necessário mudar para um modelo participativo. Reuniu seus funcionários e expôs suas intenções. Mariana ficou surpresa com a reação de alguns funcionários que demonstraram não concordar, por considerarem que a única pessoa capaz de tomar decisões gerenciais é o chefe. Como você explica essa situação a partir de sua aprendizagem a respeito de participação individual, tá? O autor aqui, ele traz uma situação, problema, no qual a gente passa realmente dentro das empresas, né? Vários comandados, eles entendem que as ordens têm que vir dos chefes. Então, aqui a gente está falando um pouquinho o contrário, né, do que nós discutimos na aula de hoje, né, que são as gestões aí participativas, mas nem todas as pessoas, elas estão preparadas e, principalmente, elas querem participar do processo. Tem pessoa que acorda e fala assim, eu vou lá trabalhar, o que eles mandarem fazer eu faço, depois vai embora. Para ela é indiferente, né? Então, ela realmente não quer participar das atividades, né? Então, vocês vão precisar explicar aí, né, como a Mariana conseguiria explicar isso daí para os funcionários. É uma atividade aí teoricamente simples, né? Mas só para vocês terem terem um entendimento que também tem pessoas que não querem participar dessa evolução da empresa, né? Vem um outro aí desafio para a gente na gestão, tá? Vai estar lá na seção 3.3, eu vou colocar direitinho lá o link para vocês arrastarem, tá? E a gente termina aqui mais uma aula aí, a 3.3. Realmente eu gosto bastante desse tema que a gente falou da aula de hoje, desde a aula 3.1, que fala do planejamento, a 2 da organização dos processos, e hoje do empoderamento, tá? Que é um processo aí moderno de gestão que está acontecendo dentro das empresas. E no dia a dia, né? A gente dá poder para as pessoas que estão no nosso métier ali, na nossa relação
direta é bastante importante, né? Quanto mais poder as pessoas têm de desenvolver as coisas, mais tempo a gente tem aí na parte de gestão de desenvolver novas coisas, né? Então, essa gestão moderna aí de empoderamento das pessoas traz relações para a gente desenvolver, né? Porque quando a gente centraliza as coisas, a gente fica fazendo todo o processo burocrático, né? Então, fica mais difícil aí de a gente ter tempo de fazer as coisas.